Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos, uma boa noite. Deixa eu centralizar melhor aqui, vou ter que aproximar o microfone, porque está desabando o mundo aqui em Lajeado. Gente, muita chuva, muita chuva. Muita chuva mesmo. Como é que tá o som aí? Tá tranquilo? Mesmo com esse barulho de chuva aí? Por favor, digam pra mim. Boa noite, Vera. Deus abençoe. Eronita Macedo. Boa noite, paz, tudo bem? Marinês, paz, manda chuva pra cá. É muita chuva mesmo. Hoje fez um calor aqui de aproximadamente 36 graus e agora tá desabando. Olha só, Marinês tem uma estrelinha do lado do nome, a Rose Schencher também tem. Sabe quem são esses? São os membros do canal. Você pode se tornar membro do canal por apenas R$ 4,99. Você ajuda esse canal a crescer e a alcançar mais pessoas pela graça e pela misericórdia de Deus. Certo? Hoje é a nossa aula de número 3. Então eu te convido rapidinho aqui, rápido meu anúncio para a gente já ir para a aula. Seja membro do canal por apenas R$ 4,99. Você vai ter conteúdos exclusivos. E só um pouquinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Um minutinho só. Eu não localizei, tá pra cá. Deixa eu ver. Tô com tanto livro em cima dessa mesa aqui que olha só. Olha só. Semana que vem eu vou sortear entre os membros do canal o devocional Café com Palavra, certo? E a chance de ganhar é enorme, porque a gente tem lá hoje aproximadamente 24 membros no canal. Então, torne-se membro para que você possa ter acesso a conteúdos exclusivos e também a participar desse sorteio aí, certo? E esse vai com uma dedicatória exclusiva aí, né, para você, certo? Bora para nossa aula. O som tá ótimo. Vão me informando aí do som, tá? Porque olha o barulho da chuva, tá muito intenso, tá intenso aqui. Graça e paz. Valeu. Isolete. Paz Jefferson. Normalmente a chuva chega depois, né? E Sara, olha só, a Isolete de Sara. Eu vou passar as minhas férias em Laguna, em janeiro, tá? Em janeiro. Passarei uns 5, 6 dias em Laguna. Devocional já é teu? Gente, antes de ir para a aula, quero fazer um convite para logo após que nós encerrarmos a aula aqui, eu farei uma live sobre Natal ou Hanukkah, qual a festa que o cristão deve comemorar em dezembro, certo? Então eu convido todos vocês a participarem, será tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Vocês que são os meus alunos, fiquem pelo YouTube, né? Para dar essa força para o canal também. Vamos para a aula. É a nossa terceira aula de homilética. Semana que vem a gente encerra essa disciplina e vai para a penúltima. Ok, gente? Certo? Bora lá para a nossa aula. Deixa eu preparar aqui. Estamos na página de número 16 para 17. Tá? Página 16 para 17. Vamos lá. Deixa eu só ajustar meu slide aqui.
E aí nós já vamos para essa terceira aula. Só um pouquinho, deixa eu ajustar aqui o meu slide. Opa, ficou um pouco forte. Um minutinho só, gente, tá? Muita chuva mesmo. Uma cidadezinha perto aqui deu um vendaval muito forte, granizo, que é Venâncio Aires, né? Então que o Senhor aí tenha misericórdia, que nenhum mal se suceda a ninguém. Bora lá então, vamos para a nossa terceira aula. E aí está, vamos falar agora, hoje, sobre o esboço homilético e os 3 tipos de sermões mais comuns, tá? Antes de mais nada, não esqueça também de você deixar um like aqui no vídeo. É muito importante para o canal você deixar um likezinho aí, para que o canal também, né, cresça. Certo, gente? Bora então para nossa aula, que nós temos muito assunto para tratar hoje. Bom, na aula passada, acho que eu até vou ter que botar um fone de ouvido aqui, porque o barulho tá tenso para mim aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Pelo menos para eu não ficar com esse barulho tão forte do... Só um minutinho, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Acho que agora vai. Na aula passada eu comentei com você sobre os tipos de sermão, os sermões mais conhecidos, todos os tipos que nós temos, mas agora, nessa aula específica, nós vamos adentrar os mais utilizados em cima dos púlpitos, os sermões mais dos pregadores que vocês mais conhecem. Vamos falar aí, por exemplo, Paulo Júnior, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Silas Malafaia, quem mais? Todos os pregadores que vocês conhecem, né, eles vão utilizar um desses 3 tipos de sermão aqui que nós vamos falar hoje, ok? Então vamos lá, bora lá para a nossa aula de hoje. Então, nesta unidade, o que a gente pretende fazer aqui, tá? É ter um panorama. Nós não vamos nos aprofundar, óbvio. Até convido você, estou com as inscrições abertas, vou colocar o link lá no Telegram novamente. Para o curso de homilética que nós vamos começar em dezembro. Agora, né? Na segunda quinzena de dezembro. Então, se você deseja preparar, estruturar um sermão, aprender a pregar, aí o curso é outro. Aqui a gente tem um panorama geral, tá? É uma ideia de como se estrutura a homilética, os tipos de sermão, saber diferenciá-los. Então, o nosso enfoque, ele está mais preocupado com a estrutura, né? A estrutura do sermão. Tá muito ruim o áudio? É muita chuva, gente. Como é que tá o áudio? Tá ruim? Muita chuva mesmo, tá complicado hoje. Então a ideia é conhecer a estrutura, né, a importância, como utilizar um esboço e conhecer as sequências de apresentação de cada uma das partes desse sermão. Tá? Então vamos olhar primeiro a estrutura básica de um sermão. E aí, é claro que você vai encontrar pessoas que conseguem pregar sem um esboço. Mas a maioria dos pregadores utilizam esse recurso, que é o esboço, como forma de nortear, né? E não também você vai ficar preso a um esboço fazendo uma leitura dele, mas o sermão estruturado em um esboço auxilia muito na condução, tá? Na condução do sermão, evitando com que o pregador se perca, evitando com que o pregador se distancie aí, do texto ou do roteiro que ele estabeleceu para a mensagem, tá? O áudio tá bom? Eu não consigo fazer muita coisa com a chuva aí. Mas vocês estão me ouvindo bem? Vamos orar para que passe logo, né?
ok? Então, um esboço, que eu costumo dizer, ele é a alma da homilética, né? Não importa se você prega de improviso, partindo de pequenos lembretes, ou lendo parte, ou de memória, né? Tu não precisa mudar o teu estilo. A ideia é que a gente aprimore cada vez mais esse estilo, tá? Então, ouvindo bem? Obrigado, Rose. Mas uma coisa é certa, se você se deixar ensinar pelas dicas de homilética sobre como construir um bom esboço, eu tenho certeza que a tua pregação ela vai se tornar mais aprazível para o ouvinte, ela terá mais recursos impactantes, de forma a prender a atenção do ouvinte, que isso para mim hoje é o grande desafio de uma pregação, é manter o ouvinte conectado, não com o seu equipamento ali que ele carrega, mas conectado com o pregador, acompanhando o seu raciocínio. Então esse é o maior desafio hoje para aqueles que fazem uso do púlpito para pregar, né? Então vamos entender um pouquinho essa estrutura. Ela está lá na página de número 17, tá? Então aqui é um layout de como eu estruturaria um esboço. E faço isso com muita frequência, tá? Como eu utilizo hoje, como é que eu faço os meus esboços, tá? É claro, parto de um raciocínio lógico que eu esteja seguindo. Por exemplo, eu estou pregando desde abril a Epístola aos Romanos aqui na igreja. Então, logicamente, estou seguindo os capítulos. Então, já sei qual é o capítulo que eu vou pregar na próxima semana. Isso para mim tá bom. Então eu vou estruturando. Mas eu tenho, e vou mostrar para vocês aqui, é um aplicativozinho da própria Microsoft chamado OneNote. E eu separo todas as minhas anotações aqui e eu estruturo meu esboço. Aqui eu vou pegar só um para mostrar para vocês aqui rapidamente. Deixa eu ver se aparece. Vamos ver se vai aparecer. Ó, apareceu, né? Vamos ver. Aparecendo um pouquinho, né? É que eu tô com uma luz aqui que pode afetar. Aí, ó. Melhorou, viu? Então, eu estruturo o meu sermão, basicamente, nesse formato como vocês estão enxergando mesmo aí. Parto de um texto bíblico. Do texto bíblico eu faço uma introdução. Essa sequência, ela é texto bíblico, introdução e apresentação do título, do tema da mensagem. Essas três partezinhas iniciais, eu não adoto sempre a mesma lógica. Posso começar com o texto, posso começar com apresentando o tema do sermão. Olha, o tema do sermão hoje é para que sejamos um. Vou pegar o meu sermão aqui, tá? Vou pegar um aqui. O tema do sermão hoje é para que sejamos um. Ou eu poderia ir direto para o texto. Vamos ler Romanos capítulo 14, verso 1 a 12. Ou ainda realizar uma introdução aonde eu posso fazer um link, né, para o próprio texto, contando uma história, algo do cotidiano, algo que as pessoas estão ouvindo, relacionado a algo que nós estamos vivendo, seja no cenário nacional ou internacional, ou muitas vezes local aqui. Então, essa questão da introdução do texto bíblico e da apresentação do título é a parte introdutória. Você não precisa seguir a lógica que eu sigo, mas é interessante o teu sermão começar com essas três partes. A ordem você escolhe. Quer começar pelo texto, quer começar apresentando o tema. Muitas vezes eu faço a sequência: texto, introdução, título, tá? Título, introdução, texto, introdução, texto, título, introdução, título, texto, né? Vai depender muito do momento ali e da forma como eu estou conduzindo, ok? Mas a parte A e B, elas estão
digamos assim, na questão introdutória, ok? Depois vem o próprio corpo do sermão, o sermão propriamente dito, né? Eu divido sempre, no mínimo, em 2 ou 3 tópicos, e algo muito importante, independente da quantidade de tópicos, né? 2 a 6 ou 10, depende de como está estruturado o teu sermão. Eu não tenho uma regra, muitas vezes eu parto de 3 ou 6 ou 5, ou até já trabalhei com 10, mas raramente, né? Mas aí é questão do assunto que você está tratando, do tema que você está pregando, ok? Mas, independente da quantidade de tópicos, uma coisa muito importante que eu percebo na estruturação do sermão é o seguinte: que você tenha uma aplicação sempre que finalizar um tópico. Ou seja, você coloca para o seu ouvinte um caminho a ser trilhado, ou seja, uma decisão a ser tomada. Essa é a ideia da aplicação, fazer com que o ouvinte, ao ser colocado, né, diante do texto, ao ter o texto exposto para ele, que ele tenha uma tomada de decisão, uma aplicação, tá? Ouvir um texto por ouvir, ou qualquer outra coisa, né, que você se relacione, não só do texto, mas qualquer outra coisa ali do cotidiano, e que não leve o ouvinte para uma aplicação, é bem provável que ele terá muita dificuldade de internalizar e trazer para a realidade dele. Lembrando que você, como pregador ou pregadora, poderá ter uma plateia heterogênea, pessoas que vão compreender o que você está falando, pessoas que você vai ter que traduzir e falar de uma forma bem simples e clara para que todos entendam. E aí, o fechamento, a conclusão, a finalização, o apelo para uma tomada de decisão diante daquilo que você ministrou, entra na conclusão. E diante de toda a estruturação do sermão, você pode ter lugares para ilustrações, você pode tratar de ilustrações dentro do texto. Isso é muito importante também, tá? Então, note que, assim como em qualquer texto, qualquer discurso, qualquer trabalho que envolva a apresentação de uma ideia por intermédio da oratória, é necessário haver um início, meio e fim. E o sermão não é diferente, gente. Quanto melhor for pensada essa trajetória do início, meio e fim, melhor vai ficar para você na hora de transmitir a mensagem, né, que estudou, e melhor para os ouvintes também, tá? Isso é muito importante. Uma coisa importante também é sempre fazer a leitura do texto bíblico. Lembra o que eu falei, acho que na primeira aula? Pregação é a exposição de texto bíblico. Não é palestra, não é mensagem motivacional. Há a necessidade de se abrir a Bíblia. Parece algo tão óbvio, né? Falar isso, mas em muitos lugares não se abre a Bíblia. Tem um pregador famosíssimo no Instagram. Eu acho que a igreja dele é em Orlando, tá? É um camarada famosíssimo. Você vê um monte de gente que não é crente compartilhando as mensagens dele, né? Cortes de mensagens, reels. E é impressionante. O cara não abre a Bíblia. O cara não cita texto bíblico, ele não abre a Bíblia. E assim, todo mundo compartilha, todo mundo segue, todo mundo se admira, todo mundo elogia. Mas, gente, falar bem a verdade, não passa de mensagem vazia. Porque, por mais que ele tenha uma boa oratória, por mais que ele seja eloquente, por mais que ele tenha um carisma, se ele não pega a Bíblia e faz uso dela e expõe a palavra, cara, legal.
né? Foi uma boa mensagem motivacional, uma boa mensagem, né, de qualquer outra coisa. Então é necessário ler o texto bíblico. E aí tem que ter um cuidado também. Se o texto que você deseja expor ele é muito longo, cuidado para não se perder na leitura de um texto muito longo, né? Cuide para realmente fazer a leitura do texto daquilo que é necessário você expor no texto, tá? É muito importante isso. Então, como eu falei anteriormente, não existe sermão sem texto bíblico, tá? Não existe sermão sem texto bíblico. Parece muito óbvio falar, alguém dizendo, poxa, pastor, isso é óbvio, mas nos dias que estamos vivendo há necessidade de nós enfatizarmos isso. Não existe sermão sem texto bíblico. E aí, falando do esboço ainda, qual seria a melhor forma de iniciar este ou aquele sermão? A introdução pode ser apresentada antes ou depois da leitura ou da exposição do título. De novo, né? É você que define a sequência, tá? Não se preocupe com isso. Se preocupe em ter os elementos... deixa eu voltar lá. Se preocupe em ter esses elementos no teu sermão, tá? Se você conseguir estruturar esses elementos, você já parte de uma boa jornada. E há quem diga que um bom esboço de um sermão é metade da pregação, tá? É metade da pregação. Então, estruturar bem o sermão é muito importante, tá? Eliane, mas se ele tratar do texto sem necessariamente lê-lo? Olha, é importante ler, né? Porque assim, tratar do texto sem ler o texto pode gerar até vícios, muitas vezes, em que a pessoa acrescenta coisas ao texto que o texto não tenha. Nós podemos ser traídos pela nossa memória. Ninguém sabe os 31.100 e poucos versículos da Bíblia de cor. Ninguém sabe. Então, e outra, se ele sempre se ele sempre cita o texto de memória, é bem provável que ele está sempre pregando a mesma coisa. Agora, é necessário, eu vejo, tá? Eu particularmente, vou ser bem sincero para vocês, eu não sentaria para ouvir um pregador que não abrisse a Bíblia. Sinceramente, eu não sentaria para ouvir, tá? Pregador que não abrisse a Bíblia para pregar, tá? Eu acredito que o caminho sempre é a Bíblia. E mesmo que a pessoa saiba o texto de cor, é importante até pelo exemplo, né? Nós vivemos uma sociedade tão... e a própria igreja, as pessoas têm abandonado os bons hábitos, e aí parte de pastores desenvolver esse hábito nas pessoas, né? Eu tenho falado, e vou começar a falar cada vez mais para os irmãos aqui da igreja, que não utilizem celulares para a leitura bíblica. Eu quero aqui... É um desejo meu, tá? Eu quero que a igreja traga a Bíblia, que as pessoas manuseiem a Bíblia, porque parece meio preguiçoso, né? A gente trabalhar com um smartphone assim, não ter um texto bíblico na mão. Cada um, ok? Então, além da introdução e da leitura do texto bíblico, é bom sempre o tema, e o tema é muito importante você direcionar as pessoas para o tema. Por quê? Porque dependendo do tamanho do teu sermão e da quantidade de tópicos, pode ser que as pessoas elas não memorizem muitas partes, mas se o teu tema for algo que impacte, que engaje, é bem provável que as pessoas irão se lembrar do tema, tá? E aí a ideia, não somente nos momentos iniciais, antes ou depois da introdução, mas a cada tópico, né? Relembre do tema, faça âncoras do tema com os tópicos, cada transição de um tópico para outro. Isso faz com que a pessoa ela memorize, ela realmente entenda qual é o norte que a mensagem, para onde a mensagem está indo. Então, é claro, a gente não precisa ficar dizendo, vamos ver sobre o segundo ponto,
Então as pessoas saberão que foram desafiadas pelo título, né? Saberão quando tu tá passando por um novo tópico, por um outro assunto. Então a ideia de estruturação do esboço facilita muito essa condução da mensagem. Outra coisa importante é você entender a diferença entre aplicação e ilustração, tá? A aplicação, tá? É como eu devo usar a palavra, como eu devo trazer ela para a minha vida, para o meu cotidiano. Já as ilustrações são exemplos de como foi feito ou praticado a verdade que está sendo ensinada. Então, e aí, se falando de uma plateia heterogênea, tem que deixar muito claro também a diferença entre ilustração e aplicação, porque daqui a pouco você vai exemplificar com uma ilustração a própria aplicação e a pessoa vai encarar aquilo ali como regra. Né? Nós vivemos um período de analfabetos bíblicos, ok? Essa expressão que eu estou cunhando aí, que analfabetos bíblicos. As pessoas desconhecem as verdades, desconhecem as doutrinas bíblicas, então elas não sabem quando o texto é apenas descritivo ou prescritivo, ou seja, quando ele descreve apenas um fato ou uma passagem, né, uma narrativa que aconteceu, ou quando o texto está prescrevendo um mandamento, uma ordem, uma ordenança. Então as pessoas não conseguem muitas vezes diferenciar o que é prescritivo de descritivo. Então é muito importante você exemplificar, ilustrar, mas ter o cuidado de alertar o público que aquilo é apenas uma possível ilustração da aplicação, que daqui a pouco pode ter outras aplicações, tá? E a ilustração pode ser usada, tanto a aplicação quanto a ilustração, pode ser usada a cada subtópico ou ainda na conclusão, tá? Embora na introdução não precisemos falar sobre as aplicações, tá? Introdução, você está, como o próprio nome diz, introduzindo o tema, introduzindo o assunto, dando as primeiras conotações para aquilo que você deseja aplicar. Então, você não precisa trazer uma aplicação para a introdução. Você precisa trazer aplicações para os tópicos, tá? Então, a ideia da introdução é atrair a atenção do ouvinte. E principalmente, e aqui eu digo assim, é aquela história, né? Você não terá uma segunda chance para causar uma boa impressão. Se você começar a introdução do seu sermão de forma que a atenção, a curiosidade do ouvinte não seja instigada, é bem provável que você terá muita dificuldade de buscar essa atenção durante o sermão. Então, muitos pregadores falham achando que a introdução é algo que dá para fazer de qualquer jeito. Não, a introdução ela precisa ser bem pensada, bem elaborada, bem redigida, bem esboçada, se possível com alguma ilustração, porque é nestes 5 minutos iniciais da mensagem que você terá a capacidade de ter a plateia sob o seu controle, no sentido de você conduzir esta plateia durante a mensagem, ou não, perder totalmente e aí ter uma grande dificuldade de expor aquilo, por melhor que seja o sermão, por melhor que você tenha se esmerado na aplicação aí. Se você não tiver uma boa introdução, pode ser que você não consiga manter a atenção das pessoas, né? Começa aquele sermãozinho. Gente, por mais que você seja piedoso, piedosa, é bem provável que as pessoas irão se cansar rapidamente e você perderá a atenção logo, tá?
Então, a ideia aqui é instigar, manter, engajar, tá? Olha, tá parando a chuva, né? O Senhor tem ouvido as minhas orações que eu estou fazendo aqui. Uma prévia sobre o processo como um todo, né? Então, como é que acontece? Primeiro a gente lê o texto várias vezes. Assim, você que vai pregar, homem ou mulher, separou um texto, 3, 5 versículos. Leia esse texto diversas vezes antes de subir para o púlpito. Leia o contexto próximo, leia o contexto remoto, né? Se necessário for, leia um capítulo anterior e um posterior do texto. Leia, é preciso ler. De novo, é algo tão óbvio, mas tem gente que sobe o púlpito e não lê. Não lê o texto, né? Não lê o texto. E aí, por mais bonitinho e cativante que seja, cara, é pregação vazia, que não muda gente nenhuma, tá? É a palavra que tem esse poder. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, leia o texto 1, 2, 3, 10 vezes, se possível, versões bíblicas diferentes. Delimite a perícope. O que é perícope? É o parágrafo que você vai utilizar. Perícope é o texto que está ali em volta da mensagem que você deseja pregar, né? Eu sempre cito um exemplo. Quer ver? Bem facilzinho. Lucas capítulo 15. Tem 3 perícopes dentro de uma perícope. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo. As perícopes aqui estão bem definidas. Eu quero falar da ovelha perdida, o texto está bem definido ali. Então, delimitar o texto é muito importante para a pregação, porque daqui a pouco você pode começar a ler, vai pregar o Salmo 119. Né? Salmo 119. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos. Bonito. Texto maravilhoso. Só que o Salmo 119, gente, é o capítulo mais longo da Bíblia. Ele tem 176 versos. Então, se você não delimitar o texto, você pode, daqui a pouco, se atrapalhar. Isso serve para qualquer outro texto da Bíblia. Então, deixe bem definido onde começa e onde termina o texto que você vai ler, que você vai estudar, que você vai expor para a igreja. Tá? Após, a gente volta a ler de novo. Delimitou o texto, leia o texto novamente. Observe com cuidado o que o texto diz. Depois, ou até mesmo simultaneamente, interprete, buscando saber o que ele significou na época. E aí você pode se utilizar de vários recursos, pode se utilizar de comentários bíblicos, você pode, e o principal, né, pedir auxílio ao Espírito Santo para que ele te auxilie. E é muito importante você fazer essa leitura com as lentes do Oriente, ou seja, qual era a ideia desse texto naquela época? Como esse texto naquela época tinha impacto para os ouvintes? Por que ele foi dito? Então, e aí tu começa, a partir desse ponto, a comparar outros textos bíblicos ou outras situações que possam ilustrar ou clarificar tal conceito, tá? E por fim, aplicar a palavra de Deus em nós mesmos, tá? É aquilo que eu digo, a mensagem ela tem que falar primeiramente com o pregador, ela primeiramente precisa tocar em quem está pregando. É bem complicado você pregar algo que você não tem convicção, que aquilo não te arrebatou, não te constrangeu, não te confrontou. Então a palavra precisa confrontar primeiramente aquele que prega. E aí eu quero apresentar para vocês um método que foi criado por Barrat, né? Já é um método um pouquinho antigo. Tá lá no final da página número 18, que é o seguinte: é um sistema de estudo chamado DOICA, né? Esta sigla ela tem uma importância. O Barrat ele
ele criou o OIA, né? E aqui a gente faz uma ampliação que é o D e o C, tá? Que é o DOICA. Como é que funciona, tá? O DOICA é o seguinte: delimitação do texto, observação do texto, interpretação do texto, comparação de textos e aplicação do texto. Então, se você seguir esse roteiro, eu tenho certeza que você estruturará um bom sermão. E aí vai depender também da sua vida de oração e da sua prática na pregação, tá? E aí, qualquer texto bíblico, né, que a gente for observar, interpretar o que ele significava, comparar seu ensino, verificando se ele é execuível em outras situações, ou ilustrando, principalmente para mostrar outros exemplos que possam dar maior luz ao assunto, e aí, por fim, né, aplicar a mensagem divina, trazendo o seu significado e abrangência para os dias de hoje. Tá? Essa é a estruturação que conduz você para uma forma simples, não muito complicada, mas muito eficaz na pregação e na transmissão da palavra de Deus. Agora faz o seguinte: pega a tua Bíblia aí. Vamos ler um texto, né? Eclesiastes, capítulo 11, verso 1 a 2. Deixa eu achar aqui. A gente está chovendo e o calor aqui ainda está intenso. Eclesiastes, capítulo 11, verso 1 a 2, assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Tá? Então, se você já leu, eu li aqui. Eu não sei qual é a tua versão favorita, mas vamos usar aqui duas versões bem diferentes que vão nos ajudar nesse exercício, tá? Trago aqui duas traduções. Uma mais perto do método formal e outra mais perto do método dinâmico de tradução, tá? Equivalência formal e equivalência dinâmica, certo? A essa altura do campeonato, acho que você já lembra que nós falamos isso alguma vez, né? Equivalência formal, tradução do texto palavra por palavra. Equivalência dinâmica, a preocupação maior é a estruturação do pensamento numa linguagem mais contemporânea. Então vamos lá, olha só, João Ferreira de Almeida. Eu li na Almeida Corrigida Fiel, que é muito parecido com a João Ferreira de Almeida. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Vamos para a tradução na linguagem de hoje, que ela é mais uma tradução em equivalência dinâmica. Diz assim: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo ele aumentará. Empregue-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe o que acontecerá amanhã. Olha só, esses dois textos são muito diferentes, né? Há uma diferença gritante aqui. Numa primeira leitura mais superficial, a primeira tradução, que ela é mais tradicional, equivalência formal,
o texto tem um apelo à beneficência, né? Onde quanto mais eu ajudar, mais poderei ser ajudado. É o que o texto está me reportando aqui, né? Olha, reparte com 7 e até com 8, tá? Agora, a segunda tradução, ela tá com um foco mais nas minhas ações, tá? De forma mais estratégica. Olha lá. Empregue o seu dinheiro em bons negócios. Ótimo conselho, né? Ou seja, não vá colocar o teu dinheiro em maus negócios. Com o tempo ele vai aumentar, né? Se é bom, ele aumenta. Empregue em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe o que acontecerá amanhã. É aquela ideia que se diz, né? Não coloque os ovos tudo numa cesta só. Então você não depende apenas de uma fonte. Se essa fonte secar, você tem outras. Essa é a ideia que essa tradução traz. Ambas as afirmações são frutos de leitura e de observação, tá? Agora, a pergunta que alguém poderia dizer: pastor, qual está certa? Dependerá de quanto mais profunda e melhor for minha pesquisa interpretativa. Eu preciso interpretar, eu preciso analisar o texto, tá? É necessário, tá? É necessário isso. E aí, o que vai facilitar com auxílio de comentários bíblicos, com auxílio de dicionários bíblicos, com auxílio de outras ferramentas, você vai ter a possibilidade de entender o que realmente significa as palavras e as traduções que você está utilizando. Ok? E aí é o seguinte, assim como Eclesiastes, assim como Provérbios, Eclesiastes também é um livro de ditados, né, de pensamentos, de provérbios, ok? Então, a gente sempre precisa olhar para a estrutura literária do texto que nós estamos pregando. Provérbios, Eclesiastes, são que tipos de livro? Vocês vão lembrar lá de bibliologia, resgatem o e-book de bibliologia. São livros poéticos, então é poesia, é pensamento, é provérbio. Então, o que o pregador, né, Salomão, está pensando aqui é o seguinte: olha, são 2 ditados populares com o sentido de quê? De esmero pessoal, né? E aí a gente vai ter condições de achar outros textos bíblicos ou histórias paralelas que possibilitem a compreensão da verdade. Certo, gente? Melhorou a compreensão agora? Espero que sim. Estamos na página de número 20 já, tá? E aí, relembrando essa estrutura aqui, ó. Vocês precisam relembrar essa estrutura para montar, ok? Montem essa estrutura. A sequência, ela é bem tranquila, é vocês que vão definir a sequência, né? E aí vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor como estruturar o sermão. E aí agora nós avançamos um pouquinho para a classificação dos sermões, tá? E há várias formas de nós classificarmos um sermão. Segundo Braga, a gente pode classificar um sermão quanto ao conteúdo, quanto à estrutura, ou quanto ao seu tipo, né? Quanto ao método psicológico utilizado para se expor a mensagem. Então tem várias formas de classificar o sermão. E aí, uma ocasião, ou ainda com uma finalidade, né? Classificações. Aqui acho que a gente já falou, não me lembro se a gente falou um pouquinho sobre isso aqui na última aula. Deixa eu ver. Eu acho que sim, né? Deixa eu lembrar. Sim, falamos, né? Falamos. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, tá, gente? Falamos. Um minuto. Deixa eu abrir meu outro slide aqui.
Nós falamos sim sobre isso. Deixa eu abrir o outro slide. Um minutinho. Só um minutinho, tá? Deixa eu abrir aqui o meu outro. Esboço. Onde é que eu estou aqui? Aula 3. Unidade 3. Beleza, voltamos lá. E aí agora, lá na página 21, vamos falar os tipos mais comuns de sermão, tá? Quais são os tipos mais utilizados no sermão? Deixa eu só abrir o outro slidezinho aqui. Onde é que tá? Turma 3. Deixa eu voltar pra lá. Oh, que calor. Classificação, já falamos da classificação. Quanto ao tipo. Aqui, quanto ao tipo, beleza. Deixa eu voltar pra lá. Ok, slide na tela. Agora sim. Bom, vamos falar um pouquinho dos sermões agora quanto ao tipo, tá? E lá na página 21, é muito importante você acompanhar isso. Nós temos... e se vocês recordarem, na aula passada, a gente fez uma breve definição sobre eles, né? Então, o sermão temático, ele é pensado a partir de um ou mais versículos, um ou dois versículos, né? Ou um versículo, ou parte de um versículo, melhor dizendo. E a partir de um tema se escolhe o texto bíblico e depois o título, tá? Ou então a partir de um texto, um tema ou do próprio título. Quer ver um exemplo? Eu gosto muito de usar o exemplo do amor de Deus, né? Se você pegar João 3,16, você pode, a partir de João 3,16, ter o teu desenvolvimento do próprio sermão. Mas você pode, a partir de João 3,16, querer falar sobre o amor de Deus. E aí o sermão temático, ele não está preocupado, essa é a questão do sermão temático, e sermão temático é um sermão que tem que ter uma boa habilidade para pregá-lo, e eu vou dizer por quê. Porque o sermão temático, ele não está preocupado em fazer uma exegese do texto. O sermão temático está, como o próprio nome diz, ancorado em um tema. E como ele está ancorado em um tema, muitas vezes o sermão temático faz uso de versículos espalhados pela Bíblia que são tirados do seu contexto. E aí que está o grande problema do sermão temático. Tirar o texto do seu contexto vai exigir do pregador um cuidado muito maior com a particularidade do texto de ele não fazer uma exegese, ou seja, colocar no texto aquilo que ele não está dizendo. Quer ver um exemplo? Digamos que nós estivéssemos falando sobre força, né? O Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Estamos falando sobre força, potência, força. Esse é o sermão temático que estamos pregando. E aí alguém resolve, né, acrescentar esse sermão temático, o texto de Filipenses capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Olha, que texto maravilhoso para um sermão temático. Olha, você é forte, você precisa de força. O Senhor é a tua força. Tu pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aparentemente, não tem nada de errado nesse sermão. Só que, quando Paulo está dizendo aos irmãos de Filipos que ele pode todas as coisas naquele que fortalece ele, ele não está dizendo que ele é forte, que ele é invencível, que ele pode tudo, que ele conquista tudo. Nada disso. Paulo está dizendo que ele suporta todas as coisas que ele disse antes de falar que ele podia todas as coisas. Ele diz, olha, eu sei passar fome, eu sei ter muito, eu sei viver na escassez, eu sei viver na abundância, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, em outras palavras, independente da circunstância, eu posso, né? Eu permaneço, eu fico firme naquele que está me fortalecendo. Então, o sermão temático ele tem que vai exigir mais do pregador, no sentido de ele não colocar no texto aquilo que o texto não está dizendo. Certo? Ok? Alguma dúvida até aí em relação ao sermão temático? E aí é o seguinte, as divisões do sermão precisam estar relacionadas com o texto base escolhido. E podem ser escolhidas por toda a Bíblia. Essa é uma ideia do sermão temático. Tu não está preocupado em olhar para um contexto e fazer uma exposição do texto. Tá? Então, qual é a desvantagem? É a superficialidade na análise bíblica. Embora esse seja o preferido, né, pelos pregadores de congressos, pregadores de convenções, pregadores de campanhas, a maioria vai partir de um texto. É muito mais fácil pregar a partir de um tema, né? E esteticamente é muito mais simples de pensar em sua estrutura. E de novo, um sermão temático tem uma dificuldade hermenêutica maior que os outros dois sermões. Tá? Então, o ideal seria uma análise profunda em cada trecho. Então, poxa, vai pregar um sermão temático, vai fazer uso de 6, 7 versículos diferentes, né, aleatórios. O ideal seria realizar uma análise profunda de cada trecho escolhido para ver se de fato o texto bíblico diz aquilo que o pregador está querendo dizer, né, se ele quer dizer. E aí lá na página de número 21 tem um esboço de uma estrutura ruim, né? Tem lá o texto, o tema, os tópicos, tem 3 tópicos. E aí, por que esse esboço é ruim? Vamos entender ele. O texto é Mateus 8:10, tá? E do texto a gente retira a lição de que houve uma fé que foi elogiada por Jesus e que nos servirá como exemplo, tá? Esse é o trecho de Mateus 8:10. Eu vou ler ele rapidamente aqui para você compreender. Mateus capítulo 8, verso de número 10, diz assim: Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: Em verdade, lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Tá? Daí alguém está fazendo um esboço temático e pega essa ideia da lição da fé. E bota assim, ó. O tema é fé, né? Um exemplo de fé. Daí olha só. Um tópico. Quem tem fé é humilde. Usa um texto lá de Filipenses. Quem tem fé age com amor. Quem tem fé reconhece a autoridade de Cristo. Quem não tem fé não tem valor para Cristo. Tá? Como é que a gente pode classificar essa estrutura como ruim? Tá? E aí tem uma chamada prova dos 9 na homilética, que é lermos o título acompanhado do tópico. Olha só. Leia o título acompanhado do tópico. O título é um exemplo de fé. Tá? E os tópicos que estão lá na página diz assim: um exemplo de fé. Quem tem fé
é humilde. Um exemplo de fé, quem tem fé age com amor. Um exemplo de fé, quem tem fé reconhece a autoridade de Cristo. Então olha que parecem frases desconexas, né? Elas não estão... os tópicos, não que os tópicos não estejam bons, mas os tópicos não estão alinhados com o tema, tá? Soaria melhor, por exemplo, olha, como ter uma fé exemplar, sendo humilde. Opa! Tá? Note que já deu uma outra conotação para o texto. Eu estou falando no primeiro esboço, que ele está classificado como ruim. Olha, exemplo de fé. Daí eu digo, quem tem fé é humilde. Exemplo de fé, quem tem fé é humilde. Fica um negócio meio estranho da mente associar, mas se eu estruturar um pouquinho melhor, melhorar um pouquinho meu sermão, ampliar o texto. Olha só, eu foquei em Mateus 8 e 10, mas eu poderia ampliar e fazer o seguinte: não, gente, vamos ler do versículo 5 até o 13. O 5 começa a perícope da cura do servo de centurião. No 10, tu tá lendo assim, olha, ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Daí o teu ouvinte vai dizer, que fé? Do que Jesus está falando aqui? Né? Fé por quê? Por que ele encontrou? Qual fé que ele encontrou? Que fé como esta que chamou a atenção dele? Então, se você não delimitar melhor o texto, a perícope, vai dificultar para o ouvinte. E quanto mais dificuldade você colocar para o seu ouvinte, pior vai ser a aplicabilidade da mensagem na vida dele. Então, o pregador, ele tem como tarefa retirar, né, tirar aí de cena as dificuldades, as pedras do caminho para que o nosso ouvinte compreenda bem a mensagem. Então, agora, mudando o tema, né, olha como ficaria melhor. O mesmo esboço com uma estrutura melhorada. Exemplo de fé. Título. Como saber se a minha fé é exemplar? Olha, quem tem fé é humilde. Tu é humilde? Quem tem fé age com amor. Tu age com amor? Se age com amor, tua fé é exemplar. Quem tem fé reconhece a autoridade de Cristo. Cristo é teu Senhor ou você que controla a tua vida? Então, olha só que é melhor, é mais fácil, né, quando você começa a fazer esses raciocínios. E a ideia nunca será colocar aquilo que o texto não diz. Fique tranquilo, vá por aquilo que o texto diz. É muito mais fácil você estruturar o sermão dessa forma, porque é mais importante você realizar desse jeito. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou tentar colocar aqui na minha tela esses tópicos aqui. Fica mais fácil, tá? Da gente ir acompanhando, porque a gente vai fazer isso tanto para o sermão textual quanto para o sermão expositivo. Me dê um minutinho aí que eu já coloco na tela. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. O áudio tá legal aí, gente? Eu sei que vocês estão prestando atenção. Tá legal o áudio aí, tá chegando bem. A chuva deu uma aliviada agora. Deixa eu só compartilhar aqui. E aí eu consigo colocar na tela meu esboço. Sim, que bom. Legal. Aí. Tá, falamos do temático. Deixa eu colocar, compartilhar com vocês. Só organizar aqui um pouquinho melhor para ficar bonitinho a página. Aí, ó. Certo. Beleza. Falamos do temático, né? Estamos na página de número
Parará, 22. Agora nós vamos falar do sermão textual. Lembrando, sermão textual. Deixa eu voltar aqui pro meu slide. Onde é que tá? Daí eu volto pro sermão textual. E a gente já entra nele aqui. Sermão textual, tá? Como o próprio nome fala, está baseado no texto, né? O nome sugere que tudo vem do texto. O sermão textual, geralmente, ele é trabalhado com 2 ou 3 versículos. Um texto curto, tá? Tanto o título quanto os tópicos saem do texto escolhido. E aqui não precisa ser literal, tá? Claro que tu pode trabalhar com a ideia de fazer com que cada tópico concorde plenamente um com o outro, com o próprio título. Isso amarra a ideia na cabeça do ouvinte. Mas tema, não necessariamente, né? Você já tem pregadores que inovam nos seus temas, né? Associam a uma música, associam uma situação, né? Que nós estamos vivendo. Por exemplo, vou pegar um exemplo do que muito apareceu, né? Como viver, como ter esperança em épocas de medo, numa pandemia. Que tema, né? Poxa, o tema não saiu de um versículo bíblico, mas é um tema. E a partir dali ele ancora os tópicos nesse tema, tá? Então, é essa a ideia. Agora, vamos pegar e vamos lá para o nosso esboço, que está no final da página 22, entre a página 23. Vamos ver se vai aparecer bem aí. Ó. Vamos ver, dar um zoom aqui. Aí, ó. Texto é Mateus 11, 28. Deixa eu abrir aqui Mateus 11, 28. Ó, Mateus, capítulo 11, e o verso de número 28. Né?